Olá pessoal, bem-vindos a mais uma apresentação aqui da Insist. Hoje nós vamos falar um pouquinho, muito rapidamente, sobre o módulo de gestão comercial utilizado pela equipe comercial para gestão, envio e criação de propostas, orçamentos, pedidos e todo o gerenciamento que advém daí. Muito bem, talvez vocês já tenham participado de algum outro vídeo. Caso contrário, se ainda não, essa aqui é a interface onde a gente seleciona a empresa e filial, e aí depende muito do caso, né? Isso é determinado quanto do processo de implantação do sistema e da contratação também. Na maioria dos casos as empresas só têm realmente a matriz, então seleciona a mesma empresa e efetua o login. Bom, como vocês podem observar aqui à esquerda, nós temos uma série de departamentos e módulos, mas hoje especificamente vamos fazer uma visita rápida aqui na parte de gestão de orçamentos e pedidos. Então nós estamos aqui, já temos alguns pedidos gerados. Eu clico aqui, vou para orçamentos, eu posso observar os orçamentos que estão gerados. Evidentemente que eu consigo fazer isso porque eu tenho uma senha privilegiada, caso contrário eu conseguiria apenas ver aqueles orçamentos atribuídos para mim. Muito bem, então eu tenho aqui esse orçamento, eu tenho selecionado aqui o cliente, enfim, aquelas informações corriqueiras necessárias para poder fazer a geração de um orçamento, né? Mas vamos nos conter aqui apenas na parte da seleção de produtos e serviços. Então imagina que você trabalha aí com uma grande gama de produtos e serviços e está ao telefone com o cliente, ele fazendo solicitações, e à medida em que você vai conversando, você vai tratando quantidades, informações, enfim, eventualmente descontos naquele item, né? Se o gestor da empresa assim fizer, o vendedor pode ter a opção de conseguir aplicar alguns tipos de descontos até um limite previamente estabelecido. Então eu incluo aqui demais itens na minha proposta, posso fazer exclusão de alguns itens se for o caso, e venho aqui, clico em orçamento e ele me mostra algumas opções. Eu tenho a opção de, por exemplo, imprimir esse orçamento, né? Se eu clico aqui em imprimir, ele me traz um PDF que eu posso optar ou não por fazer o uso da impressora para imprimir esse PDF, né? Eventualmente eu posso salvar no meu computador caso seja a minha necessidade, mas em linhas gerais é uma ferramenta para uso para impressão. Como vocês podem ver, esse é um formato de formulário modelo padrão. Ele é o padrão que vem no sistema. Na verdade a gente acaba utilizando ele mais para demonstração do que uso efetivo no dia a dia. Isso porque quando do processo de contratação, a maioria dos clientes já tem um modelo, um formato padrão de algum documento, de um orçamento ou pedido, e eles nos passam essa informação através de um documento Word e com, enfim, os dizeres, imagens, e a gente transfere isso para dentro do sistema. Claro que isso é um serviço de customização, então a gente gera um orçamento para o cliente a respeito desse serviço. Se aprovado, a gente faz a customização e ele passa a utilizar um formulário de acordo com a necessidade do negócio, né? Mas muito bem, fechando aqui, eu volto para essa tela onde eu tenho aqui o resumo, né, desse orçamento, e vocês podem ver que eu tenho algumas opções aqui em cinza. Significa que, devido às permissões de acesso que eu tenho, eu não consigo acessá-las a partir dessa interface. Se eu fosse um usuário com uma senha privilegiada, eu poderia inclusive emitir nota, boleto aqui mesmo quando do fechamento do meu pedido, né? Mas muito bem, outro campo interessante que eu tenho aqui é de e-mail. Então quer dizer, eu gerei o meu orçamento para o meu cliente, ele já foi lá na base de dados, buscou as informações de e-mail e contato, que eu havia informado o contato aqui, né, no meu orçamento. Eu tenho uma opção aqui para colocar uma cópia. Automaticamente, quando eu enviar este orçamento, ele manda uma cópia para mim, justamente para garantir o padrão e para que eu tenha uma cópia daquilo que está sendo enviado.
essa opção pode ser desabilitada se for o caso, mas ok. Vamos fazer apenas um teste aqui de envio de proposta. Então o que vai acontecer? Aquele formato do PDF padrão que eu mostrei, ou se fosse o caso de ter um formato do cliente, quando do envio ele pega e coloca essa informação que eu estou colocando aqui no corpo do e-mail, e em anexo vai o PDF com as informações do orçamento. Então eu clico aqui em enviar, confirmo, aguardo alguns instantes, ele se comunica com o servidor de e-mail lá, no meu caso é o Insist. Pronto, ele fez o envio e já abriu aqui para mim uma interface onde eu posso cadastrar o follow-up que eu vou fazer a respeito dessa proposta, de modo que eu saiba em que momento eu retorno com esse cliente, fique marcado na minha agenda quando que eu retomo com ele para a gente tratar sobre esse assunto. Então, imaginemos que eu marquei com ele aqui para o dia 8, que eu vou estar tratando com ela a respeito daquela proposta. Muito bem, eu marco aqui as opções, eu vou fazer um telefonema, o status eu deixo em aberto por enquanto. Realizar follow-up. Salvo esse compromisso. Muito bem. Se eu... Observe que nós estamos aqui falando do cliente Ana Paula, não é? Mas muito bem. Se eu venho aqui na minha agenda, por exemplo, já aparece aqui, de acordo com a marcação do follow-up que eu fiz, o compromisso de entrar em contato com a Ana Paula. E se eu venho aqui, por exemplo, no cadastro de clientes, que na verdade é um cadastro centralizador, onde eu tenho todas as informações, não só do cliente, mas de tudo aquilo que vem sendo tratado com esse cliente e todas as informações trocadas com ele ao longo do tempo, desde quando ele era apenas um prospect. Então eu venho aqui na parte de atendimento e eu consigo observar o seguinte, vejam vocês, hoje, agora, há pouco, ele fez o registro de que eu fiz o envio dessa proposta por e-mail. Se eu abrir aqui essa informação, eu consigo ver aquela informação do conteúdo que eu mandei no corpo do e-mail. Muito bem. Além disso, eu consigo observar aqui em orçamentos que o orçamento da Ana está aqui juntamente com uma série de outros pedidos e outras informações da área comercial. Eu consigo também navegar por informações financeiras desse cliente. Então, veja só, aqui nessa interface eu tenho centralizado todo o histórico, como a gente costuma chamar aqui, toda a memória a respeito desse cliente. Então é isso. Essa é uma passada muito rápida sobre o módulo comercial, mas como vocês podem ver, ele facilita a emissão e o envio de orçamentos, ele agiliza o processo para que eu possa cadastrar um follow-up para aquele cliente e, claro, ele me permite fazer tudo isso através do controle da minha agenda de uma maneira bem simples e descomplicada, levando em consideração que na área comercial a gente precisa de agilidade, não dá tempo de ficar cuidando de muitos detalhes. Muito bacana receber vocês aqui para mais essa apresentação. Certamente a gente vai estar disponibilizando informações aí através do e-mail, redes sociais, até do nosso próprio site, a respeito de outras informações, de outros módulos do sistema. É isso aí, um abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!